Opa, depois de 20 dias, é bom estar de volta, é bom poder retomar essa leitura bíblica com vocês. Quero agradecer primeiramente a Regiane, que de segunda a sexta esteve postando no grupo um vídeo por dia dos antigos vídeos que tem no meu canal, pregações, etc. Então, muito obrigado, Rê, pela ajuda aí, por manter o grupo ativo. Ela fez uma anotação das visualizações, né? Uma projeção aí de quantos irmãos teriam assistido, né? E a participação foi boa. Eu quero agradecer também a vocês aí que estiveram orando por mim, estiveram na expectativa do retorno também. Estive pensando bastante qual seria a nossa caminhada daqui em diante, né? Porque creio que a maioria de vocês chegaram até aqui motivados por ler a Bíblia inteira em um ano. Mas o que acontece é que é muito possível a gente ler a Bíblia em um ano, mas com o que a gente está fazendo aqui é mais do que uma leitura, né? Nós estamos aqui lendo, mas também comentando e refletindo sobre o texto que acaba encorpando mais o nosso projeto, né? E eu percebi que isso acaba trazendo realmente um peso diário, um tempo diário aí que a gente precisa dedicar a mais, né? Eu projetava em princípio uns vídeos de 30, de 20 minutos e tal. No fim, tem vídeos que a gente chega a 50 minutos, né? Então, é realmente um tempo considerável, né? Então, assim, eu relutei bastante, né, em adiar o prazo ou postergar o prazo de um ano, né? Eu fiz aqui uma projeção de como seria se nós daqui do dia 25 de julho até o final do ano, né, se nós para a gente ler a Bíblia inteira nesse período e grande parte dos dias a gente teria que ler 6 capítulos no dia. E não só ler, porque a gente tem comentado sobre esses capítulos, né? Então, assim, ficaria uma leitura ou muito demorada, né? Se eu fosse comentar todos os 6 capítulos, ou eu teria que reduzir muito também os comentários para ser um projeto viável, porque senão ia ficar muito complicado, né? Então, depois de pensar, eu acabei decidindo que a gente vai ter que postergar o prazo mesmo. Nós vamos reduzir para 3 capítulos por dia e nós vamos fazer isso de segunda a sexta. Quero pedir perdão aos irmãos por estar mudando essa rota aqui no meio do ano. Eu não queria fazer isso mesmo, não era o meu plano, não era o meu desejo mudar, mas é algo que a gente vai ter que fazer para que seja um projeto viável para mim, né? Acabou pesando nesse final de semestre aí, e eu acho que se a gente fizer dessa maneira vai ficar melhor para mim, e eu creio que também vai ficar bom para os irmãos, até porque a gente vai ter mais tempo juntos, nós não vamos terminar esse projeto em dezembro, a gente vai acabar terminando um pouco depois, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a planilha. Ó, aqui está o início, né? Desde o começo do ano, as marcações aqui do mês e do dia, né? Que nós fizemos. Fizemos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e aí chegamos aqui em julho. A última leitura que eu fiz foi no dia 3 de julho e agora, hoje, dia 25 de julho. Nós vamos hoje ler os capítulos 3 e 4 de Primeiro Reis, do primeiro livro de Reis, o capítulo 5 do livro de Provérbios e o último capítulo de 1 aos Coríntios, tá? Hoje nós vamos ler 4. Mas a partir de amanhã, olha só como é que eu fiz aqui. Tem sempre 3 capítulos, tá? Nós vamos continuar. Veja que eu interrompi aqui em 1 aos Coríntios. E a segunda carta aos Coríntios, você vai ver que vai aparecer lá embaixo, tá? Então, olha aqui, ó, 1 Reis e Provérbios, aí depois 2 Reis, 1 Crônicas, aí depois de Provérbios, Eclesiastes. Então, a gente vai terminar a leitura dos livros sapienciais, né? Os livros de sabedoria aqui em Cântico, termina aqui. Nós lemos Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
e o Cântico dos Cânticos. E aí aqui, ó, nós vamos retomar a leitura do Novo Testamento com segunda carta aos Coríntios, tá? E aí nós vamos continuar assim, ó, sempre 3 capítulos por dia. Vamos seguir. Quando acabar o Novo Testamento, aí a gente vai estar lá em Ezequiel, provavelmente, né? Se tudo caminhar bem direitinho. E aí nós vamos ler 3 capítulos dos livros proféticos que restarem até o finalzinho, tá bom? A minha projeção é chegar lá perto de meados de maio, tá bom? Então o objetivo aqui mudou um pouquinho. Se vocês ficarem chateados, me liga, a gente pode conversar, tá bom? A gente pode falar sobre isso. Eu não queria que vocês ficassem chateados. Se por outro lado vocês ficarem contentes com essa mudança também me falem aí para me dar uma animada também, porque eu não gosto de mudar a situação no meio do percurso. Eu fico me sentindo assim que eu estou desrespeitando vocês. Essa que é a verdade. Porque nós fizemos um combinado, eu fiz um plano, vocês aderiram a esse plano e eu agora estou mudando as regras do jogo, né? Então me sinto desrespeitando vocês. Então, mas se vocês estiverem gostando, me sinalizem aí, porque isso vai me aliviar um pouco a consciência, tá bom? Bom, vamos então à leitura. Nós vamos ver aqui no capítulo 3 do primeiro livro de Reis, que Salomão já faz uma coisa que não é muito legal, que é se casar com a filha de Faraó. E aqui algumas coisas aqui começam a acontecer na vida de Salomão, mas ele é um homem de Deus. Deus vai falar com ele, ele vai pedir sabedoria e Deus vai conceder sabedoria, e assim nós vamos continuar a nossa leitura. Mas antes nós vamos orar. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos retomando a leitura bíblica, e nós não podemos fazer isso sem a ajuda do Senhor, sem a tua bênção. Nos abençoa, Pai, nessa nova etapa, Senhor, por favor. Quero, Deus, agradecer por esse período de férias, de descanso, que o Senhor me concedeu, e que os meus irmãos agora, aqueles que estiveram unidos a mim nesse percurso até aqui, que se sintam fortalecidos e reanimados para uma continuação da jornada agora, Pai. Seja um tempo muito proveitoso. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu lembrei aqui durante a oração. É possível que eu precise de férias no final do ano também, um pouquinho aí, uns dias, né? Ou final de dezembro, ou janeiro. Então talvez o prazo vai mudar um pouquinho. Mas enfim, vamos lá, vamos deixar. A gente faz planos, né? Mas a resposta certa vem do Senhor. Então vamos caminhar. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Então, olha só algumas coisas complicadas, né? Ele se aliou com o Faraó, e era muito comum nessas alianças haver esse casamento, né? A filha de um líder casando-se com o líder do outro país, ou o filho do outro país, do líder do outro país. Então, isso não é muito legal, né? Por quê? Porque isso vai trazer outros deuses para a casa de Salomão, e em outro texto nós vamos ver que isso realmente afeta Salomão. Ele é afetado sim por isso, ele acaba incorrendo também em idolatria. Aqui diz que o povo oferecia sacrifício nos lugares altos. Isso aqui é uma prática também equivocada. Deus nunca prescreveu essa adoração nos lugares altos. Isso vai se associar à idolatria posteriormente. O povo vai ser duramente castigado por conta disso também. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Olha só o porém aqui, né?
uma conjunção adversativa. Então, ele amava o Senhor, ele andava nos preceitos de Davi, porém, ele também fazia essas coisas que não agradavam a Deus. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. E Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Veja que ele voltou para Jerusalém, que era onde ele deveria sacrificar. Ele faz o certo, ele volta para Jerusalém, se põe diante da arca da aliança do Senhor e ali oferece o holocausto. Ele faz o que devia fazer mesmo. Né? Então, ele sabia o que era certo, ele sabia onde ele deveria estar para adorar o Senhor, e ali onde ele estava não era certo. Mas, enfim, essa comunicação, esse sonho, essa conversa que Deus teve com ele em sonho, é muito significativa e muda completamente a história. Né? Salomão se torna realmente o homem mais sábio, mais inteligente que já existiu na Terra, mais rico também. Ele ganha uma popularidade, enfim, o reino de Israel se torna muito grande, muito rico nas mãos de Salomão, mais do que sob a condução de Davi e mais do que qualquer outro rei que veio posteriormente. Então 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão, e aqui o autor do livro de Reis escreve um exemplo de como a sabedoria de Salomão foi importante para resolver um caso específico. E aqui então fala de 2 prostitutas que foram falar com o rei Salomão e apresentaram-se diante dele. E uma das mulheres disse: ah, meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela, e depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã,
eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: Esta diz: O que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: Não, o que está morto é o seu filho, e o meu é o filho que e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: Cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo. E ela disse ao rei: Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo. Não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: Ele não será nem meu nem seu. Podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: Entreguem o menino vivo à primeira mulher. Não o matem. Ela é a mãe do menino. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então veja que um caso tão difícil, né? Como discernir quem é a mãe do menino vivo, né? Falou, olha, corta a cabeça dele, corta ele no meio e dá metade para cada uma, né? E a mãe, de fato, do menino falou, não, é melhor ficar com a outra e mantê-lo vivo do que matar o menino. E assim eles descobriram quem era a mãe verdadeira do menino, né? Então, um exemplo de sabedoria de Salomão. Capítulo 4. O rei Salomão reinou sobre todo Israel, e estes eram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Elioref e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Veja, esse Josafá cronista é quem escrevia as histórias. Então, muito provavelmente, foi Josafá quem escreveu essa história. Versículo 4. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabud, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aizar era o encarregado. Adonirão, filho de Abda, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Então eles tinham os escravos e esse homem aqui então cuidava do trabalho destes escravos, lembrando que eles não tinham exterminado completamente os habitantes daquela região e muitos ali se tornaram escravos do povo de Israel. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Então é como se tivessem ali 12 estados e cada estado providenciava o necessário para suprir o palácio do rei durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur nas montanhas de Efraim, Ben-Deker em Macás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã, Ben-Ezed em Urubote, Socó e toda a terra de Éfer, Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor, Baaná, filho de Ailude, em Taanak, Megido, e toda a Bet-Sean, que fica perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, até além de Joquimeão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e também na região de Argob, em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, em Naftali. Baaná, filho de Uzai,
e em Ezer e Bealote. Josafá, filho de Perua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um governador nesta região. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Estes reinos pagavam tributo e serviram Salomão durante todos os dias da sua vida. Então ele dominou toda essa região e os povos que lá viviam pagavam impostos, pagavam tributos para Salomão. E isso fez com que ele enriquecesse ainda mais. As provisões diárias de Salomão eram 3 mil quilos da melhor farinha e 6 mil quilos de farinha. 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, isso tudo por dia, além dos veados, as gazelas, os corços e aves bem tratadas, porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros, 4.000 cavalos. Os cavalos eram as principais, vamos dizer, armas, né? Os carros naquela época eram puxados por cavalos, então os povos que tinham mais cavalos eram mais poderosos. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês. O rei Salomão e a todos os que chegavam à sua mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol, Darda, filho de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Olha só, 3.000 provérbios. Eu não sei quantos tem registrado no livro de provérbios, mas enfim, ele escreveu ao todo 3.000 provérbios. Não sei se todos estão registrados no livro de provérbios. E quantos cânticos ele compôs? 1.005. Desses 1.005, quantos nós temos? Quantos foram preservados? Apenas um. O livro bíblico chamado Cântico dos Cânticos, antigamente chamado de Cantares, é um deles apenas. Um cântico. Dos 1.005, apenas temos um. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que brota dos muros. Então, Salomão estudou botânica, ele estudou as plantas, ele estudou todo tipo de planta aí no mundo vegetal. Também falou sobre os animais e as aves, e os animais que rastejam e os peixes. Ele também estudava a biologia animal ali, né? Tem a botânica, tem a fauna e tem a flora, né? Tem a botânica e tem... bom, faltou a palavra aqui. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Então a fama dele se espalhou, ele conhecia muita coisa, as pessoas queriam ouvi-lo. Então uma descrição muito interessante aqui a respeito da sabedoria de Salomão. Bom, vamos ler também o capítulo 5 de Provérbios. Então vamos ver um pouquinho aqui da sabedoria de Salomão neste livro.
Meu filho, lembrando aqui que o livro de Provérbios foi escrito ao filho, né? Qual deles? A gente não sabe, mas ele sempre está falando com o filho. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência. Olha que interessante, a gente acabou de ler sobre a sabedoria e inteligência de Salomão, e aqui ele está falando justamente isso com o seu filho, né? Dá ouvidos, inclina os ouvidos para mim, presta atenção. Porque para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Então, para que você conserve o discernimento, para que os seus lábios guardem o conhecimento, você precisa dar ouvidos à minha sabedoria. Preste atenção. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de dois gumes. Cuidado, dá ouvidos à minha sabedoria, não dá ouvidos à mulher imoral. Aquela mulher que vem com aquelas palavras suaves, que vem tentar ganhar o seu coração. Porque o fim de tudo isso é muito amargo. Os seus pés descem para a morte, seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Então veja, ele está falando, olha, presta atenção. Por quê? Senão lá na frente você vai se arrepender. Você vai dar ouvidos a quem está querendo enredar o seu coração. Passa longe, passa longe. Ele fala aqui, ó, nem passa na frente da casa dela. E aí, você precisa ter inteligência para ler a Bíblia para fazer aplicações também. Né? Hoje, como é que acontece o flerte? Como é que acontece como é que se iniciam as coisas? Tem aquela olhadela, tem a mensagem no WhatsApp, tem muitas maneiras. Devemos evitar nos distanciar de qualquer possibilidade, qualquer amizade mais perigosa. Por quê? Porque lá na frente a gente pode se dar mal, isso pode ser terrível. Então ele diz, olha, beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Interpreta isso. Ora, você tem a sua cisterna, você tem a sua esposa. Então desfrute da sua própria esposa. Você, mulher, desfrute da relação com o seu próprio marido. Não vai beber da cisterna do outro. Aproveite o que é seu. Por que você derramaria suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias, as carícias da sua mulher, da sua esposa. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura
sai cambaleando por aí. Então, ao contrário de dar ouvidos à mulher adúltera, à mulher imoral, dê ouvidos ao Senhor. Dê ouvidos à sabedoria, se submeta à disciplina do Senhor. Viva uma vida reta, desfrutando daquilo que Deus lhe deu. Se você tentar desfrutar de coisas que Deus não lhe deu, isso exigirá um preço muito alto. E agora vamos finalizar, depois de 20 dias, né, o último capítulo da primeira carta aos Coríntios. Essa carta difícil, essa carta pesada, cheia de advertências, cheia de bronca, né, da parte de Paulo para com essa igreja tão problemática. Ele então encerra a sua carta dizendo o seguinte: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Olha que interessante aqui como Paulo orienta que seja feita a coleta. Por quê? Os crentes lá de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém, estavam passando necessidade. E ele convoca a igreja de Corinto a ajudar. Então ele faz, vamos fazer uma coleta de dinheiro, coleta de recursos aí, a quantia que tiver conforme a prosperidade de cada um. E vai juntando sempre quando? No primeiro dia da semana, ou seja, o dia da reunião, o dia da adoração, o dia do culto. Né? Esse é um dos textos que mostra como as igrejas se reuniam de fato no primeiro dia da semana para adorar a Deus. Então ele fala, vai juntando. Por quê? Para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Quer dizer, Paulo não quer fazer coletas. Paulo não quer falar de dinheiro. Ele apenas vai pegar aquele recurso e vai encaminhar, né, com as pessoas ali que forem selecionadas. Então, Paulo ele fala sobre dinheiro, ele escreve sobre dinheiro, mas ele é muito discreto quando ele fala sobre dinheiro. E veja que ele nem está pedindo para ele próprio, ele está pedindo para os crentes de Jerusalém, mas ele não quer associar a presença dele com a petição de recursos, de dinheiro. Ele fala, não façam isso quando eu estiver aí. Faz antes. Quando eu estiver aí, não. Vocês já vão ter recolhido tudo que precisava. Né? E você deve conhecer igrejas que falam muito de dinheiro, que o pastor está sempre pedindo dinheiro. Né? Igrejas grandes, inclusive presbiterianas. Se você assiste cultos por aí, pela internet, você talvez já tenha visto isso. Tem igrejas grandes e presbiterianas que pedem muito dinheiro o tempo todo, fala até valores altos e tal. Tudo isso eu fico um pouco preocupado, porque eu não acho que esse seja o caminho. Não que a igreja não possa fazer projetos, se envolver em projetos caros, não é isso. Mas eu acho que deve haver muita discrição. Eu acho que deve haver um limite nisso. E eu não sei qual é esse limite, né? Mas eu falo por mim, eu não me sinto tão à vontade de falar tanto de dinheiro. Né? Tivemos aqui a Semana Bíblica, falamos sobre finanças, outros palestrantes falaram várias coisas. Nesse período de construção aqui da igreja, vez ou outra a gente fala sobre isso, mas não é algo que deva fazer parte constante do nosso discurso, da nossa fala. Bom, vamos continuar. Ele vai falar dos planos dele. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, não quero ir rapidinho aí não, quero fazer uma visita demorada, não quero ir só tomar um café, eu quero passar o inverno com vocês, né? Pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim,
e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Então ele encaminha Timóteo. Timóteo, talvez ele tivesse uma personalidade um pouco mais... talvez ele fosse alguém um pouco reticente, um pouco medroso, um pouco tímido. Não sei. Estive lendo a carta a Timóteo e Paulo está o tempo todo encorajando. Provavelmente Timóteo era alguém que precisava de muito estímulo, né? Talvez ele não fosse um pouco inseguro, não sei. Bom, ele está dizendo aqui para eles receberem Timóteo, né? E se Timóteo for, fazerem tudo para que ele não tenha nada a temer. Então talvez ele fosse um pouco tímido, não sei. Mas ele fala, olha, Timóteo trabalha na obra do Senhor como eu, ele é um pastor. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, Apolo também teve uma participação importante na igreja de Corinto. Muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Conselhos finais. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então ele fala, ó, o pessoal lá da casa de Estéfanas, eles foram os primeiros a serem convertidos e eles se consagraram ao Senhor, ao serviço da igreja. Então, se sujeitem a eles, obedeçam a eles. E também a todos que são cooperadores, são obreiros. Provavelmente a igreja de Corinto não era lá muito obediente, né? Então ele fala, olha, se sujeitem a eles. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. Veja como a igreja precisa de liderança e precisa reconhecer os seus líderes, precisa cuidar desses líderes, precisa se sujeitar a esses líderes. São princípios bíblicos, né? Tem muita gente fugindo de igrejas porque não quer se submeter a nenhuma liderança. Entendem que liderança não é mais necessário, mas não é verdade. Veja como Paulo fala aqui desse importante reconhecimento e sujeição que a igreja deve ter. Saudações. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Talvez algumas traduções aí apareça como ósculo. Então vocês podem se saudar aí uns aos outros aí com um beijo santo. Alguns vão longe demais nessa questão, né? Já teve anos e anos atrás aqui na igreja da Oceana, um irmão que beijava as irmãs, beijava os irmãos também, e é esquisito, né? Para mim, pelo menos, é esquisito cumprimentar com beijo os irmãos homens. Com as mulheres é um pouco mais comum, embora aqui a gente não tenha muito esse hábito também. Mas, enfim, o beijo também é uma atitude de respeito, de reconhecimento, de carinho também, feito de modo adequado, respeitoso, né? Não há nenhum problema. Versículo 21. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Por que ele diz isso? Provavelmente o restante da carta não foi escrita por Paulo de próprio punho. Provavelmente ele ditou e alguém escreveu. Ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja maldito, seja anátema. E ele encerra dizendo Maranata, que é uma expressão que diz, vem,
Senhor. Vem, como se fosse um chamado. Vem, Maranata, vem. Vem, Senhor, vem. E aqui o versículo 23. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. E assim encerramos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E agora a continuação da segunda carta vai ser só depois que a gente terminar os livros de sabedoria. Já lemos Salmos, estamos lendo Provérbios, falta Eclesiastes, falta Cântico. Aliás, tem o livro de Jó. É verdade, tem o livro de Jó. Eu acho que eu esqueci do livro de Jó aqui nesse cronograma, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Eu separei ele dos outros livros de sabedoria, mas tudo bem, não tem problema aqui. Falha nossa, tá certo? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.